Olá, pessoal. Gilberto Martins aqui com você novamente. Pane geral na extrema-direita brasileira. Nem o ato que levou 45 mil pessoas à Paulista conseguiu acalmar a tensão entre eles. O pau comeu entre o Malafaia e o Mourão. Nós vamos falar agora sobre a briga, a treta, chamem como quiser, desses dois inúteis. Só que antes, é muito importante a gente tentar mostrar para vocês por que estão brigando e por que estão apavorados, a extrema-direita, o clã Bolsonaro, os seguidores. Por que eles estão apavorados? Lá em 79, foi feita uma anistia que perdoou os militares que dirigiram como presidentes e ministros e que assumiram cargos importantes, perdoou também os torturadores, os assassinos do regime militar, em 79. E como a gente tem falado aqui, a lei da anistia lá atrás deu carta branca para que surgissem no futuro, e nós estamos vivendo esse momento agora, militares golpistas agissem como agiram em 22 e no dia 8 de janeiro de 23. Então, a anistia de 1979 escancarou o esgoto de onde saíram Mourão, Heleno, Braga Neto, Bolsonaro, Pazuello, para citar apenas esses 5. Olha o que diz o professor João César num vídeo genial sobre ontem e hoje nessa questão da anistia. Por favor, é muito importante. O professor João César de Castro explica a farsa montada pelos militares na lei da anistia para sair impunes dos crimes horrendos que cometeram. Está lá no Bolche News. Bolche News. Qual é o militar no Brasil que foi investigado por tortura? Investigado. Qual é o militar no Brasil que foi condenado por tortura? Qual é o militar no Brasil que cumpriu pena? Então como é que pode ser anistiado? Os militares inventaram uma lei da anistia pré-julgamento. Vai anistiar crimes políticos, eleitorais, e eles falam. Leia aí, Rodolfo, crimes políticos e conexos. Sabe o que quer dizer crimes conexos? Tortura, execução do adversário político, ocultação de cadáver. São crimes conexos à natureza política do ato. Eles inventaram uma lei de anistia para blindar os militares na futura redemocratização, para que não houvesse a possibilidade. É isso. Professor, é por isso que você tem ainda hoje militares golpistas. Se estes golpistas de 64, após a redemocratização, tivessem ido para a prisão, se os torturadores tivessem sido presos, porque tortura é crime imprescritível da jurisprudência internacional, nós não teríamos esses militares de agora. Qual é o militar no Brasil? Olha o que ele disse, eu vou reforçar. Os caras estão apavorados hoje por vários motivos. Não conseguem colocar o povo na rua na quantidade que eles precisam para pressionar a justiça brasileira, né, a classe política brasileira, a opinião pública em geral. Eles não conseguem. Eles tentaram lá em Copacabana, colocaram menos de 19 mil pessoas, segundo o monitor da USP, colocaram 44.900 agora na Paulista, segundo o mesmo monitor da USP. Então eles estão apavorados. Segundo, a pesquisa Datafolha que saiu hoje, a maioria das pessoas defende que Bolsonaro tem que ser preso. A maioria. Então, dá 56%. 56%. O cara não tem o apoio popular que ele disse lá na Paulista que tem. Então, eles estão apavorados. O que eles querem é repetir hoje o que aconteceu em 1979, que vocês acabaram de ver o professor João falando. Por isso que eles estão apavorados, completamente apavorados. Por isso que o pau quebrou. Lá na Paulista, o Malafaia resolveu xingar os generais de 4 estrelas. Na realidade, o Malafaia está repetindo o crime que ele vem repetindo já há bastante tempo. E ele foi mais radical agora. Tanto ele como o Bolsonaro, lá na Paulista. Então, eles estão repetindo os crimes. E que crime é esse? De pedir a intervenção militar. Mas não é só isso. A fala do Bolsonaro e do Silas Malafaia está pedindo uma revolta popular. Eles estão ameaçando a estrutura brasileira, jurídica brasileira, o Supremo, estão ameaçando a sociedade brasileira, dizendo mais ou menos o seguinte: se vocês prenderem o Bolsonaro, o povo vai se revoltar e o Brasil vai virar um caos. Entre linhas, na minha opinião, é isso que a fala do Malafaia quer dizer
e a do Bolsonaro também. E na fala do Malafaia, ele atacou os oficiais generais do Exército Brasileiro. Atacou. O Bolsonaro, segundo a matéria que eu li hoje de manhã, assinou embaixo. Não falou lá na hora, mas assinou embaixo. Aí o Mourão, que é também um inútil, é um senador pelo Rio Grande do Sul, resolveu reclamar. Aí o pau quebrou. Vou mostrar para vocês rapidamente a matéria e a gente termina com um vídeo que é uma entrevista importantíssima na Globo News do Gilmar Mendes, que é o decano do Supremo. Vocês esperem aí, não saiam, porque tem uma entrevista importante, é um corte da entrevista do Gilmar Mendes à Globo News no dia de hoje. Ele dando a opinião dele, falando sobre essa questão da anistia. Tá? Olha aqui como o pau comeu. Malafaia e Mourão protagonizam briga pública com troca de xingamentos. Falastrão, covarde, frouxo, né? O senador Hamilton Mourão, general da reserva do Exército e ex-vice-presidente, e o pastor bolsonarista Silas Malafaia, vem protagonizando uma briga pública com direito a trocas de ofensas e xingamentos. No ato pela anistia às golpistas realizado no último domingo na Paulista, Malafaia atacou os generais do alto comando do Exército por não se posicionarem sobre as prisões de militares, né? E aqui, tá aqui, ó, a postagem do Silas. Eu não vou colocar mais ele falando, eu coloquei hoje no Bom Dia TVRC. Minha fala contra os generais covardes do alto comando. Aqui a resposta do Hamilton Mourão, tá vendo? Ó? Ao se aproveitar de um ato em defesa da necessária anistia, tá? Ele critica. E aqui o Silas Malafaia retrocou. Resposta ao traíra do general Mourão. Tá vendo aqui, ó? Então, uma briga pública lá no antigo Twitter, no X, sobre essa questão da anistia. Todo mundo que está acompanhando esse debate sabe que, na realidade, a anistia é para anistiar o Bolsonaro. Eles querem livrar o Bolsonaro da cadeia. Eu já falei 1 milhão de vezes isso aqui. Anistia é para isso. Agora, se você pegar juristas importantes, juristas progressistas, juristas mais conservadores, em entrevistas atuais, hoje, ontem, antes de ontem, tem dito como essa questão da anistia, que está sendo debatida pela extrema-direita dentro da Câmara, principalmente na Câmara dos Deputados, é inconstitucional. Não tem como acontecer. Olha aqui as palavras do Gilmar Mendes sobre essa questão da anistia. Aí a gente termina. Lá no Globo News hoje, olha aqui, ó. Gilmar Mendes crava: anistia é consagração da impunidade. Que eu explicasse aqui para fechar esse meu primeiro bloco de perguntas a respeito da diferença, porque as pessoas, isso é uma coisa, a dosimetria das penas, a outra coisa é pedir anistia. Sim. Eu queria que o senhor falasse isso do ponto de vista do direito, que uma coisa é uma coisa, outra coisa, explicando aqui para o nosso... Não, com certeza. Nós ainda estamos em meio a julgamento. Alguns casos ainda sequer transitaram em julgado, dos casos anteriores, relativos ao 8 de janeiro. E aí, agora que os mentores foram descobertos e estão sendo investigados, a denúncia primeira foi recebida, surge essa ideia da anistia. Falando sempre dessas pessoas, não é? Dessas pessoas que estavam nos acampamentos, supostamente pessoas ingênuas e que foram utilizadas. E não faz sentido algum discutir anistia nesse ambiente. E eu acho que os próprios presidentes das duas casas têm consciência disso. Isso seria a consagração da impunidade num fato que foi e é extremamente grave. Não vamos nos esquecer que despretos estavam autorizados a matar o presidente da República, o vice-presidente da República e o ministro Alexandre de Moraes. É disso que nós estamos falando. Crimes extremamente graves, né, para seguir um golpe de Estado. Isso não tem o menor cabimento. Uma coisa é uma coisa, como você disse, como disse a relatora, outra coisa é outra coisa. Então tá aí, anistia é consagração da impunidade, o Gilmar Mendes falando à Globo News. Então, devagarinho, com calma, vai sendo enterrado esse projeto de lei de anistia. Só para lembrar, a pesquisa Datafolha de hoje, vocês estão vendo agora aí, está lá no Diário do Centro do Mundo e em toda a imprensa brasileira hoje. 52% defendem prisão de Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado, diz o Datafolha. É isso que está deixando
o Mourão, general Mourão, apavorado e brigando com o falastrão, que é o pastor Silas Malafaia. Eles acham, eles acreditam que a sociedade brasileira vai aceitar novamente uma anistia para criminosos. As tentativas de golpe de Estado de 22, agora, e do dia 8 de janeiro de 23, precisam de punição exemplar. E esses militares, e isso é histórico na República Brasileira, que estão sendo, que foram transformados em réus, viraram réus pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, agora serão colocados no banco dos réus, serão julgados, e se tudo der certinho, serão condenados. E isso vai ficar na história brasileira. E se isso acontecer, você pode ter certeza, as tentativas de golpes futura podem não acontecer, ou fica mais difícil pensar em golpe. O cara vai pensar 1, 2, 3, 4 vezes antes de pensar em dar golpe. Por quê? Porque os golpistas foram punidos. Isso é fundamental. Comente, compartilhe. Agora a gente vai preparar o nosso Bom Dia TVRC para amanhã, quarta-feira, 6 horas da manhã. Eu, vocês e o Paulo César Ribeiro. Tá bom? Grande abraço, muito obrigado e até lá.